18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Hora 6:03, tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas, Karime Leão. Tudo certinho, Carlão. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia e um salve especial para quem nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Legal, gente. Olha só, hein? Agora você pode participar conosco aqui no programa 18 horas. Você, querido ouvinte, mande aí uma mensagem de texto dando um alô, dando um olá pra nós aqui. Pode até mandar uma foto, uma chapa, comentando aí o programa, fazendo uma denúncia, dando um toque especial pra gente aqui. Nosso WhatsApp é o 994887592 para você participar, Karime. Exatamente. Manda pra gente a sua opinião, seus comentários a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. A gente quer ouvir a sua opinião, tá ok? E é o seguinte, hoje, sexta-feira, você que não é um ouvinte qualquer, vai receber um par de ingressos para o cinema do grupo UCI, para a primeira pessoa que participar agora lá no nosso WhatsApp, que é, Carlão, fala aí. 994887592. Manda um alô pra gente. Valeu, estamos aguardando. 6:04, você no melhor mix do Brasil. Vamos começar o programa conferindo os destaques de hoje. Calor não dá trégua e o Amazonas sofre com o aumento de queimadas. Só no mês de setembro, o Amazonas já lidera o ranking com a maior quantidade de focos de queimadas no Brasil. O Tribunal de Contas da União quer que Bolsonaro devolva mais de 100 presentes. Sou Manaus Passo a Passo 2023 termina com saldo positivo e recorde de público, mais de 400 mil pessoas. Muito bem, agora 6:04, você no melhor mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite, você conferindo aqui no melhor mix do Brasil os destaques do dia. No ar, mais uma edição do 18 horas para você. Hoje é sexta-feira, final de semana, 8 de setembro de 2023. 18 horas. Manaus que amanheceu nesta sexta-feira coberta por fumaça, hein? Mais um dia nessa situação e é complicada essa situação. As estatísticas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, mostram, né, que o Amazonas já lidera agora, em setembro, o ranking com maior quantidade de focos e queimadas no Brasil, com 3.138 focos, inclusive. O Pará fica em segundo com 1.804 focos, Mato Grosso em terceiro com 1.208 focos de queimadas, hein, Karime? Que sufoco, né? Tá terrível. A gente percebe que o ar tá pesado, né, Carlão? Eu sinto cheiro de fumaça todo dia, tá ruim mesmo. Bom, já no balanço total do INPE, Carlão, do ano de 2023, o Pará lidera esse ranking com 12.038 focos, seguido de Mato Grosso com 11.375. E nesse balanço, o Amazonas aparece em terceiro lugar, com 10.949 focos de incêndio. E os 10 municípios que mais desmataram são o seguinte pela ordem: Altamira, no Pará, Apuí, no Amazonas, São Félix, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, Lábrea e Novo Aripuanã, aqui no Amazonas, Mirador, no Maranhão, Manicoré, também aqui no Amazonas, Nova Maringá, no Mato Grosso e Colniza, no Mato Grosso. Ou seja, desses 10 municípios que mais desmatam, 4 estão aqui no Amazonas. Karime, olha só, essa fumaça aí toda que invade Manaus é resultado direto dessas queimadas e de queimadas aqui dos municípios da região metropolitana, como por exemplo Manacapuru, aqui do lado. E Manacapuru, inclusive, decretou, Carlão, estado de calamidade por causa da fumaça das queimadas que atingiu as zonas urbana e rural do município. Só lembrando que Manacapuru fica aqui pertinho de Manaus, a 68 quilômetros. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo. Tem mais informações sobre esse fumacê generalizado que tem invadido Manaus e outros municípios do estado do Amazonas nos últimos dias. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo ao 18 horas. Então, essa situação deve continuar por mais tempo? Conta pra gente.
Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7, também pelas redes sociais. Olha, as fumaças vão continuar aí nos próximos dias até que maior parte dos incêndios sejam combatidos. Aí depende das ações do governo estadual e federal em combater os focos. E segundo a Secretaria do Meio Ambiente, as altas temperaturas agravadas pelo El Niño também estão relacionadas com a dificuldade de dispersão da fumaça no ar e que há uma diminuição dos focos com relação ao mesmo período do ano passado, né, que foi aí em 32,5% e de 21,20% de janeiro a agosto, isso aqui na região no Amazonas. E hoje aí a gente sabe que a capital amazonense amanheceu mais uma vez coberta pela fumaça das queimadas e atinge aí o estado, como a gente falou, desde o começo do ano, em janeiro. E inclusive a gente tem imagens aí, vídeos gravados para quem nos acompanha nas redes sociais, mostra aí um momento em que moradores de diferentes pontos da cidade registraram fotos e vídeos que mostram aí o céu coberto por essa fumaça. Além impressionante, disso, né? Impressionante, exatamente. E além disso, o cheiro de queimado também vem incomodando a população. E de acordo aí com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas, com 3.138, lidera o mês de setembro na quantidade de focos de queimadas em todo o Brasil. Até agora, no dia 5 de setembro, a Defesa Civil chegou a emitir um alerta informando a possibilidade de baixa umidade no ar na região de Manaus, né? Já está um calor aí grande de 38, 39 graus e com a ajuda, digamos assim, dessas queimadas, dessas fumaças aí, o calor aumenta, né? E além disso, o alerta pede que o plano de contingência seja seguido e em casos de emergência, as pessoas também devem ligar para 199, 193, deve pedir esse suporte aí também dos bombeiros, caso flagrem, iniciou ali a queimada, o fogo que você viu, imediatamente tem que ligar para que a equipe chegue a tempo e evite aí que se alastre, né, as chamas, porque a fumaça, ela pode ter sido causada por incêndios florestais e ainda segundo o INPE, dos 10 municípios que mais desmatam, 4 estão aqui no estado do Amazonas, que inclusive o município de Manacapuru, aqui no interior do Amazonas, chegou aí a decretar estado de calamidade devido às fumaças de queimadas que estão atingindo ali as zonas urbanas e rural ali da cidade. O chefe da Defesa Civil do município, que é o Bruno Aguiar, informou que o cenário tem gerado doenças respiratórias entre a população. A fumaça também chegou à área urbana do município de Manacapuru, isso na região metropolitana do Amazonas. E ainda, olha, no primeiro dia, sexta-feira, no primeiro dia do mês de setembro, a fumaça invadiu a cidade, muita gente teve falta de ar e foi parar no hospital. Isso é o relato do secretário municipal de saúde de Manacapuru, Marcelo Andrade de Albuquerque. De acordo com ele, é mais fácil contornar focos de calor na área urbana devido à quantidade de pessoas para atuar. E na sua visão, a solução para o problema, ele ainda diz que é aumentar aí o rigor com autuações e até prisões em pessoas que são flagradas também fazendo essa prática, né, de queimadas aí de... Queimar lixo, né? Queimar entulho, aquela coisa assim de folha seca, limpar o quintal e depois queimar aquele lixo ali. Isso já é um crime, né? Exatamente. Aí queima e aí vem aquela fumaça que vai resultando também em problemas de saúde, né? Sabemos que essas fumaças causam mal à nossa saúde. Então, por isso, eu conversei aí com o médico pneumologista Davi Lunieri. Perguntei dele aí quais os problemas de saúde esse fumaçal todo pode causar. Vamos ouvir a resposta do pneumologista Davi Lunieri. A baixa umidade relativa do ar, deixando assim o ar mais seco, associado à presença de poluentes provenientes das fumaças que estão ocorrendo pelas queimadas ao redor da cidade de Manaus, fazem com que a qualidade do ar seja ruim, levando à agressão da mucosa respiratória.
Pessoas que ficam expostas a isso por muito tempo levam ao aparecimento de sintomas, como tosse, sensação de falta de ar, aperto ou desconforto torácico, muitas vezes chiado no peito, além de sintomas de espirros, pigarro na garganta, nariz ressecado e muitas vezes sangramento nasal. Os olhos também não são poupados, fazendo com que eles fiquem com lacrimejamento, vermelhidão, sensação de coceira nos olhos. Por esse motivo, é muito importante que você evite esse contato ao máximo que puder e umidifique o ar que você está respirando. 18 horas. Fala do Davi Lunieri, que é pneumologista, doutor aí, e no caso, Karime Carlão, desprevenir dessas fumaças, ou caso inale, tenha um mal-estar, o que fazer? Vamos ouvir também, novamente aí, o doutor Davi Lunieri. Sim, se faz necessário, primeiro, umidificar a via aérea. Você pode estar fazendo isso utilizando aparelhos de umidificador, que pode estar ali umidificando o seu ambiente de trabalho, o seu quarto. Caso não tenha um acesso a um aparelho desse, você pode estar usando uma bacia com água ou uma panela com água no canto do recinto para ajudar a umidificar. Você também pode fazer uso de inalação, nebulização com soro fisiológico, o que ajuda também a umidificar e diminuir a secura do ar. Outra coisa que você pode fazer é, obviamente, evitar andar com o carro aberto para que a fumaça não adentre o veículo, ou até mesmo as janelas da sua casa. Procurar deixá-las fechadas para que a fumaça não entre dentro da casa. Mas, se a fumaça já tiver adentrado, é interessante que você ligue o ventilador e faça o ar circular, para que assim a fumaça possa sair do recinto. Outra dica muito importante é aquelas pessoas que já têm doença respiratória que façam uso da sua medicação de forma habitual e caso apresente alguma crise, faça uso da sua terapia de resgate conforme a orientação médica. E para aquelas pessoas que não têm doença respiratória e começam a apresentar sintomas, é muito importante que você procure assistência médica para que seja orientado quanto às medicações que possa vir a estar fazendo uso. 18 horas. A gente agradece aqui a participação do pneumologista, o doutor Davi Lunieri, participou com a gente trazendo aí esclarecimentos, sobre essa situação do mal-estar que essas fumaças podem causar à nossa saúde e também aí a orientação de como evitar e se tiver, de repente, alguns sintomas, como está acontecendo em Manacapuru também, aqui no interior do estado, o que fazer aí, então a gente ouviu, ficou esclarecido aí. E a gente também tem uma fala aqui que há cerca de 20 dias o governo do Amazonas anunciou corte de 25% nos gastos do estado e justificou o ato como previsão de baixa arrecadação nos próximos meses. Inclusive até o secretário municipal de Meio Ambiente de São Paulo de Olivença, o Apolônio Miller, estima que se a região dele, o oeste do Amazonas, fosse tão vulnerável a incêndios quanto o sul do Amazonas, a crise teria proporções mais graves, Karime Carlão. Imagino, realmente a situação não está fácil aqui. Todo ano a gente sabe que isso acontece. Então, se o ser humano conseguir aí prevenir, não tocar fogo, diminuir essa situação com suas ações, é melhor, né? Ameniza bastante. Ameniza, porque não tem para onde correr da fumaça, né, Karime? E essa situação fica muito complicada, né, Karime? Muito mesmo, sempre. Porque temos aí um conjunto de fatores, né, Carlão, que juntos tornam inapropriado o ar respirado por nós que moramos aqui em Manaus. É fumaça que não acaba mais, temperatura de torrar, de cozinhar qualquer um, sensação térmica acima de 40 graus, umidade do ar baixa, menos que 50%, isso tudo que junto é uma bomba para todo mundo aqui, fica difícil mesmo, a saúde da gente é chia, né? Fica prejudicada. Bota prejudicado nisso, Karime, é muito complicado realmente, principalmente, olha só, crianças e idosos, são duas situações aí que é realmente muito delicada, são os mais prejudicados com esse ar poluído e a temperatura nas alturas e a umidade baixa. Muitas crianças e idosos com complicações respiratórias por conta aí dessa fumaça e também essa umidade baixa. É tudo junto, né? Então, complicado. A chuva de ontem, inclusive, ajudou a aliviar um pouco
Mas essa fumaça invadindo a cidade logo cedo é pra tirar qualquer um do sério e não tem pra onde correr, Não tem, né? Não tem mesmo. Tem só que amenizar o processo, mas não tem como. Você fecha a janela, você diminui o processo. Mas não adianta. Também, né? A gente tem que seguir as dicas que o André Meirelles trouxe aí com o pneumologista. Exatamente. Muito obrigada, André, pela participação. Valeu, tchau, tchau. André. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e terminou ontem o Sou Manaus Passo a Passo 2023. Karime tá até um pouco, né, cansadinha, mas tá tudo bem. Boa. Foram 3 noites de sucesso. Mais de 400 mil pessoas circularam pelo Centro Histórico de Manaus, que foi o local do evento. Bacana, hein? Um sucesso absoluto, Carlão. Foram 311 atrações, bacana. Sendo uma delas aquela maravilhosa, o DJ David Guetta, internacional, que divulgou o Manaus nas redes sociais dele. Foi uma atração aí que levou a gente... Tá vendo depois aí o pós, teve até noiva, saiu da festa dela e foi curtir o David Guetta. Bom, vamos destacar também que apesar de toda essa multidão, esse sucesso, recorde de público, gente, foram 3 dias de evento, de festa, de boas, sem nenhum incidente, sem nenhum ato de violência, sem nada grave aconteceu, foi tudo tranquilo, as pessoas realmente conseguiram curtir numa boa, todo mundo junto, esse festival que já é tradição aqui em Manaus, né, Carlão? Karime, a repórter Nathalie Moraes acompanhou o balanço do evento feito pelo prefeito Davi Almeida e nós vamos conferir agora os detalhes com ela. Nathalie Moraes. A edição do Sou Manaus Passo a Passo 2024 acontecerá entre o final do mês de julho e início do mês de agosto no Centro Histórico aqui da capital. As datas ainda serão confirmadas pelo prefeito Davi Almeida. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. Com a antecipação da data da realização do festival, a ideia é que o evento seja realizado no período da cheia do Rio Negro, para a realização de esportes náuticos, entre as atividades do evento de música e gastronomia. Nos próximos dias, acho que 15 dias, nós vamos já definir a data do próximo evento, que eu já vou adiantar para vocês. Muito provavelmente será a última semana de julho ou a primeira de agosto para pegar o Rio Cheio, até porque o nosso mirante já estará inaugurado e o nosso pier que vai ser entregue lá pelo mês de abril, maio, nós vamos aproveitá-lo para fazer o quê? Esportes náuticos, competições náuticas à margem do Rio Negro, para que a gente possa observar, vamos ter que mudar a posição do palco para que o público possa acompanhar. Tudo isso é o jet ski, é o wakeboard, é a canoagem, é o surf, tudo isso aqui, quem sabe até uma competição de pesca, se tiver a possibilidade de puder, e aí a gente vai agregar também essa questão dentro desse resgate do centro histórico da cidade de Manaus. 3 atrações internacionais também deverão ser anunciadas até o mês de dezembro. Nós vamos ter que trazer 3 atrações internacionais ao objetivo e a gente vai se virar para de patrocínio de recursos e eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar à cidade de Manaus que há de melhor também na cultura. A ideia é que o festival tenha uma atração latina, outra norte-americana e também haverá uma atração gospel internacional. O prefeito Davi Almeida informou que negocia com o Ministério da Cultura para que o festival receba verba de lei de incentivo à cultura. O Sou Manaus Passo a Passo deste ano recebeu cerca de 420 mil pessoas nos 8 palcos, segundo a estimativa da Manaus Cult, que organiza o evento. Com a troca de pulseiras, foram arrecadados cerca de 76 mil quilos de alimentos e mais de 240 mil garrafas PETs. O prefeito não informou para onde serão destinados esses alimentos. Já as garrafas PETs serão doadas para cooperativas de reciclagem. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h21 e você está tranquilo de boa no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E falando em você, olha só, você pode participar aqui conosco, hein? Basta ligar aí no nosso WhatsApp 994887592
depois valendo a sua participação, Karime. Carlão, e quem participou primeiro no WhatsApp do 18 horas e ganhou um par de ingressos para o cinema lá do grupo UCI foi a Francilene Martins da Compensa. Ela comentou o seguinte, abre aspas, acompanho vocês todos os dias no retorno do trabalho. Só vocês para me ajudar a ter paciência desse trânsito caótico de Manaus. É verdade, viu? Chego em casa sempre bem informada. Vocês são demais. Cadê? Me perdi. Sou Manaus, foi tudo de bom, ó. Parabéns para a Prefeitura pela organização, abraços, falou Francilene. Valeu, Francilene, olha só, e seguindo aí com outras participações, nós temos agora o Edson Granja. O Edson é lá do Parque 10, ele comentou o seguinte, já estou pronto para ficar bem informado com o 18 horas, já estou no aguardo da Cíntia Brinca, olha só, daqui a pouquinho, do Carlão e de todos vocês, Karime. Valeu, e a Eliane Macedo do Centro comentou o seguinte, boa noite, 18 horas, falta muita conscientização sobre o meio ambiente, preservar é uma obrigação de todos, é isso aí, tá aí ela comentando o nosso assunto de capa aqui do 18 horas, obrigada pela sua participação e estamos aguardando mais, né, Carlão? Sim, valeu Eliane, valeu Edson Granja e valeu também você, Francilene Martins, que participaram agora, e você também pode participar ligando, acionando aí o teu WhatsApp, que é o 994887592 e mandando pra gente aí, aqui no 18 horas, a sua participação, 6h23. Mix. Olha só aí, o IBAMA se retira de licença para exploração de gás no município de Silves, aqui no Amazonas, Karine. Bom, e com isso, o IPAAM, que é o órgão ligado ao governo do estado, é quem está liderando as licenças ambientais da empresa Eneva. E nesse meio tempo, indígenas pedem a suspensão da exploração de gás e petróleo por supostamente causarem impactos nas aldeias. Os detalhes nós vamos conferir agora com Rodrigo Soares. O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no Amazonas, se retirou do processo de licenciamento ambiental da empresa Eneva, que explora gás em uma região preservada da Amazônia, o chamado Campo do Azulão, entre os municípios de Silves e Itapiranga, no interior do Amazonas. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a Eneva preencheu um documento autodeclaratório afirmando que os projetos de exploração do gás não impactam as terras indígenas. O IBAMA aceitou essa autodeclaração da empresa e disse, em documentos técnicos, não ter competência para expedir o licenciamento. Com isso, as licenças da Eneva para explorar gás no Campo do Azulão continuam sendo concedidas pelo IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, órgão vinculado ao governo do estado. A informação do IBAMA de que não tem competência para emitir as licenças foi feita em junho deste ano. Em agosto, os indígenas pediram, em ofício enviado à empresa Eneva e ao IPAAM, a suspensão dos processos de licenciamento de gás e petróleo na região, que fica a menos de 300 quilômetros de Manaus. As entidades, órgãos consultados por indígenas, apontaram impactos nas terras das etnias. O 18 Horas tentou saber com o IBAMA no Amazonas por que o Instituto se retirou do processo de licenciamento da Eneva, mas até o fechamento dessa edição, eles não enviaram resposta. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h25. Vamos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Muito boa noite, então. Os novos ministros de Lula ligados ao Centrão vão tomar posse quando? Fala pra gente, Cadu. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a reforma ministerial vai ser oficializada já nessa segunda-feira, dia 11, no Diário Oficial da União. Como a gente falou aqui, o Partido Republicano assume o Ministério de Portos e Aeroportos. Quem sai é Márcio França, é do PSB. Ele vai passar um tempo à deriva. E entra o deputado federal Silvio Costa Filho, do estado do Pernambuco. E o Partido Progressistas assume o Ministério do Esporte.
Quem sai é a medalhista olímpica e gestora esportiva Ana Moser, que fica de fora de vez do governo Lula. A gente falou sobre isso ontem bastante. E entra aí o deputado federal André Fufuca, do estado do Maranhão. André Fufuca, Karime, para a gente conhecê-lo melhor, ele é um parlamentar jovem, vem de uma família de políticos do estado do Maranhão e é amigo pessoal do presidente da Câmara, Arthur Lira. E Lira colocou ele na função de líder do partido, lá na Câmara dos Deputados. E como todo esse jogo para a entrada do PP no governo Lula tem as digitais de Lira, André Fufuca assume esse cargo sendo uma extensão do poder de Arthur Lira. E Silvio Costa Filho é também de uma família de políticos lá de Pernambuco. O pai dele, o Silvio Costa, quem não lembra dele, foi um árduo defensor de Dilma Rousseff lá nos idos de 2015 e 2016. E Silvio Costa Filho, embora seja do Republicanos, ele é de centro-esquerda, mas no governo anterior ele fez parte da base de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele chuta bem com as duas pernas, viu? É um cara que é de todo mundo, ele é bom de diálogo, tem um perfil conciliador. Agora, Karime, a entrada desses dois personagens aí não quer dizer que o governo vai ter apoio maciço do Republicanos e do Progressistas. Esses dois partidos ainda abrigam parlamentares fiéis a Jair Bolsonaro. Dificilmente vão entrar na barganha de Lula. Eis a missão aí de Silvio Costa Filho e de André Fufuca. O Republicanos tem 45 deputados. Desse total, 20 já votam com o governo Lula. E aí, então, tem que conquistar pelo menos aí 25 votos, né? E o Progressistas tem 52 deputados em sua bancada. Pelo menos 30 votam a favor do governo. Então, precisa aí conquistar mais os 22 votos restantes aí em favor do governo. O que se espera, Karime, é que com o ingresso desses dois partidos no governo e com a ajuda, claro, de André Fufuca e Silvio Costa Filho, como eu disse, dois parlamentares jovens da nova geração de políticos, são bem articulados, têm entrada nos dois cantos, aí na esquerda, na direita, no centro, enfim, a resistência, o que se espera é que a resistência dessas duas bancadas ao governo Lula diminua bastante. E aí o governo consiga efetuar, de fato, ter os seus, pelo menos, aí 311 votos para assegurar votações importantes. A gente já falou aí que vem reforma administrativa, vem a questão da taxação dos super ricos, tem a reforma do imposto de renda, vai ter outra reforma política, vai ter mini reforma eleitoral, muito assunto cascudo e o governo vai precisar de muito voto. Karime e Carlão. Cadu, tô preocupado com essa taxação aí do super rico aí, já vou ficar ressabiado. Eu também, meu amigo. Vocês são maravilhosos. Já tô assim, já. Ei, Cadu, olha só, depois de uma enxurrada de críticas com a ausência do nosso presidente Lula lá no Rio Grande do Sul, que tá passando aí por um momento delicadíssimo, uma calamidade, né? Com a passagem de um furacão, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, né? Vai estar no final de semana lá visitando a área afetada, Cadu. Ameniza a situação? Não ameniza, Carlão. Lá no interior do Rio Grande do Sul já são 41 mortes confirmadas, 46 pessoas seguem desaparecidas e quem puxou as críticas, claro, a essa postura do presidente Lula foi a família Bolsonaro, né? Hoje o senador Flávio foi nas redes sociais tirar proveito dessa crise. Ele disse o seguinte, abre aspas, enquanto pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul, Lula está na Índia passeando e esbanjando com suas diárias milionárias para ele e seus companheiros, fecha aspas. E em seguida, na mesma postagem, ele começou uma campanha para arrecadar dinheiro às famílias desabrigadas. E aí vieram os outros, né? O irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, o Marco Feliciano, Carla Zambelli, Bibo Nunes e outros integrantes da extrema-direita. E diante dessas críticas, que não foi só da extrema-direita, viu, Carlão? O governo resolveu agir, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin, que está interino no cargo, como você disse, diz que ele vai visitar as áreas atingidas pelo ciclone no domingo próximo aí, depois de amanhã, né? Mas, de antemão, ele anunciou um repasse às prefeituras no valor de R$800 por pessoa. As prefeituras dizem que, no momento, são em torno de 5 mil desabrigados. O que acontece é o seguinte, Carlão, que nesses casos aí, né, de calamidade pública, é que as prefeituras fazem um levantamento dos danos, né, e em seguida a contabilidade do prejuízo. E aí forma-se um valor e o governo federal entra para contribuição.
Por isso que é um cálculo meio que nem sempre exato, né? Mas, de fato, Carlão e Carime, o presidente Lula errou muito feio aí ao não ter sensibilidade, ao não ter se sensibilizado com o povo gaúcho, né? Logo que a tragédia aconteceu por lá. Isso aconteceu antes do 7 de setembro, gente. Ele poderia ter ido ao Rio Grande do Sul antes da viagem da Índia. Ele poderia ter ido antes do 7 de setembro, antes do desfile. Com certeza o povo ia entender. Olha, não compareci ao desfile de 7 de setembro porque eu estava lá no Rio Grande do Sul, fiz o sobrevoo lá, sentei, conversei com o povo. Deveria ter feito isso, mas não fez. Agora, virar as costas, deixar a bronca pro 02, né? Viajar para Nova Delhi, e ainda tem a história da Janja, né? Que nunca colabora nessas horas. Ela fez um vídeo dançando e tal, junto com o pessoal do palco na hora da recepção, justamente para mostrar um outro ambiente, uma outra vibe que ela e o presidente Lula estavam vivendo naquela hora. Pegou muito mal também, percebeu o erro e aí retirou a postagem. Mas ficou a bronca, né? Mas aí, todo mundo já viu, Cadu, todo mundo assistiu, sambou, dançou na cara das pessoas que estão passando por essa tragédia, porque eu digo pra vocês, isso é só o começo das pessoas que sobreviveram, é só o começo da lamúria, de toda a provação que essas pessoas vão passar, porque é um caos, desestrutura socialmente todo o estado, todas as cidades atingidas por esse ciclone, por essas chuvas. Então é só o começo da tortura da vida dessas pessoas para começar a reconstruir aí a vida delas. Então demorou muito. Ele deveria ter feito pelo menos um pronunciamento no mesmo dia, na mesma hora, disponibilizado recursos, disponibilizado o que fosse para tentar atenuar, para dar a mão. Ele é o presidente, gente. Quem, senão ele, poderia fazer isso? Então, erradíssimo. Foram poucas as críticas, inclusive. E só domingo que o vice vai, Cadu, horrível. Eu não entendi terrível. Essa, né, só Carime? no domingo, por quê? Por que ele não foi hoje? Vai atrapalhar a agenda dele? Ele tinha uma festa para ir. A brecha da agenda foi domingo, né? Exato, o que é? Vai atrapalhar a agenda? Para com isso, o homem é vice, ou o outro é o presidente da República. É obrigatório, não sei onde que esse homem está, ele deveria estar sendo vaiado, onde quer que ele esteja. O compromisso dele é com o povo, com o cidadão do país. Enfim, tá aqui a minha crítica, Cadu. Carime já passou por isso, ela sabe. Exato. Eu cobri a tragédia de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Enfim. Eu sei o que é o povo passar por isso. Eu sei o que é sofrimento. Por isso que eu tô falando que agora é que vai começar um outro sofrimento para as pessoas que sobreviveram. Enfim, vamos lá. Vamos mudar de assunto, Cadu? Tribunal, né? Vamos falar do Tribunal de Contas da União, que diz que o Bolsonaro vai ter que devolver mais de 100 presentes. É isso mesmo? É isso mesmo, Carime. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, TCU, aponta que o ex-presidente Bolsonaro teria se apropriado indevidamente de 128 presentes, Carime. O que chama atenção ainda mais nessa história, Carime, é que o autor dessa auditoria é o ministro Augusto Nardes, que é um bolsonarista raiz. Ele se meteu em diversas polêmicas no ano passado, nas eleições, apoiando o Bolsonaro, principalmente na época da pandemia também. Ele fez vídeos aí apoiando o Bolsonaro, foi anti-vacina, aquela história toda. Inclusive ele foi punido pelo TCU, foi repreendido pelo órgão, pela cúpula do TCU, enfim. E agora ele assina uma auditoria que implica ainda mais o amigo dele. Olha só essa história. Eita. Então todos esses objetos estão em poder de Jair Bolsonaro. E agora o TCU está exigindo que ele devolva os objetos, desses objetos de valor, e que o atual governo adote medidas para que isso nunca mais se repita. Nessa auditoria, Carime, olha só os números. Jair Bolsonaro recebeu, ao todo, 9.158 presentes ao longo do mandato dele, 4 anos. Quase 10 mil presentes. Não foi só de fora do país, foi de dentro do país, viu? Os estados, enfim, autoridades, amigos, enfim. Desse tanto aí, 295 presentes foram dados por autoridades estrangeiras. E aí que está o problema. Desses 295, apenas 55 estão no acervo da Presidência da República. E o resto está com quem?
É isso que a Polícia Federal está investigando. Tá com o Mauro Cid, tá com os filhos de Bolsonaro, tá com o 04, que foi na prateleira, pegou um monte, enfim. Falando nisso, Karime, a Polícia Federal concordou com o pedido do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, de fazer uma delação premiada. Mas, claro, essa delação tem que ter o ok do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E tá todo mundo se tremendo com o que o homem tem para entregar. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Até segunda. Valeu, galera. Um abraço. Vai, tchau. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, uma rapidinha de economia, hein, Karime? O Pix bateu novo recorde diário de transações nesta quarta-feira, 6 de setembro, hein? Exatamente, Carlão. Foram 152,7 milhões de reais em operações. 152,7 milhões de operações que movimentaram 76,1 bilhões de reais. E esse resultado supera em 10 milhões de operações o recorde anterior, registrado no dia 4 de agosto. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o mês começa com a campanha do Setembro Amarelo para promover a conscientização sobre a prevenção do suicídio. É o nosso assunto em instantes. Mix. O nosso assunto agora é tempo e temperatura, hein? Nós vamos conferir para esse final de semana, não é isso, Karime Leão? Olha aí, final de semana, tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Para amanhã, sábado, segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 32% e 82%. No domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A máxima pode chegar a 36 graus, a mínima de 25 graus. Mix. Olha só, o Rio Negro baixou 22 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível no Porto de Manaus em 22 metros e 22 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E a campanha do Setembro Amarelo é uma oportunidade para promover a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e oferecer apoio a quem precisa, Karime. Extremamente importante, Carlão. E especialistas na área de psicologia e psiquiatria orientam que quem está enfrentando problemas de depressão ou outro tipo de transtorno não deve hesitar em procurar ajuda, como explica o repórter André Meirelles. A campanha Setembro Amarelo é realizada no Brasil desde 2015, quando a Associação de Psiquiatria Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida abraçaram a iniciativa. Com uma grande quantidade de buscas sobre o assunto todos os meses na internet, a busca saúde mental tem sido cada vez mais debatida e vista como um pilar crucial para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países com a população mais ansiosa do mundo, dado que se soma a outros alarmantes. A população também sofre com alta taxa de estresse e o país possui número elevado de casos de burnout, a síndrome do esgotamento físico, mental e emocional. Segundo o psicólogo Daniel Pinheiro, é preciso identificar problemas relacionados à ansiedade e depressão antes que eles atinjam um patamar mais alto. Dentre alguns sinais que podemos destacar de uma pessoa com um quadro de depressão, nós temos mudanças de humor, perda de interesse ou prazer, fadiga ou baixa energia, distúrbio do sono, alterações de apetite ou peso, dificuldade de concentração, isolamento social, até mesmo pensamentos suicidas, considerando que estamos no Setembro Amarelo. É importante lembrar que a depressão é tratável e a intervenção precoce pode fazer um grande diferencial na recuperação da pessoa. Cada pessoa tem uma forma de lidar com as situações e condições emocionais. Por isso, além de agir com empatia e sempre buscar informações confiáveis, é preciso ficar alerta para os sinais, muitas vezes silenciosos, como explica a psicóloga Jéssica Vieira. Então é um momento que a gente procura uma
ajuda psicológica com psicólogos, psiquiatras. E uma forma de prevenir a depressão é sempre buscar e manter a sua saúde mental em dia, fazendo terapia regularmente, praticando atividades físicas e uma alimentação saudável. Quando prolongada, a tristeza pode ser um dos sintomas do quadro depressivo que pode agravar outros problemas, como explica a psicóloga Patrícia Alecrim. Uma depressão que não alivia, que ela não vê luz no fim do túnel, que muitos profissionais, inclusive da área de saúde mental, dizem que a depressão não tem cura. Então, como conviver com essa depressão, né? É complicado, tá? Mas, assim, tem cura, depressão tem cura. Os sinais que trazem um alerta do problema são a intensa ansiedade, tristeza, irritação, agressividade inexplicada, isolamento social e perda de interesse em atividades antes apreciada. O diálogo direto é fundamental para identificar o sofrimento emocional. Segundo a psicóloga Patrícia Alecrim, é fundamental encorajar estratégias de enfrentamento saudáveis. Saúde mental, ela é até mais importante do que a saúde física, tá? Eu costumo dizer isso no meu consultório, por causa da somatização. Se você não estiver bem com as suas emoções, com os seus sentimentos, você não vai estar bem com o seu corpo, com a sua matéria. A nossa matéria, nosso corpo, ele é um mata-borrão, ele recebe tudo que a nossa alma sente. Então, se você não está bem emocionalmente, você não vai estar bem fisicamente. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 42 minutos, você no melhor mix do Brasil, e participe conosco aqui no 18 horas, hein? O nosso WhatsApp é o 994887592, Karime. Temos aqui mensagem, o Ordilei Justiniano, da Cidade Nova. Ele disse o seguinte: boa noite, quero mandar um abraço para a Karine Leão, para a filha dela, olha, para a Cíntia Blink. Legal. E dizer que ouço todos os dias o programa 18 horas. Um abraço do Uber, que levou vocês quarta-feira agora para o Teatro Amazonas. Verdade. Bacana. Ordilei, valeu, Ordilei. Obrigada pela companhia. Muito obrigada, exato. Ele reconheceu vocês. Sim, reconheceu a Cíntia, a voz. Estava lá também. Foi muito legal. Legal, olha só, também o Sandro Mendes, Karime, mandou uma mensagem dizendo que é motorista de aplicativo e está sempre ligadinho, sempre acompanhando aí a Mix, Karime. Valeu, estão sempre com a gente, né, Carlão? Sim. E o Leonardo Mineiro, do São Francisco, também participou no WhatsApp do 18 horas. Ele comentou o seguinte: na minha rádio só tem a frequência 100,7, o resto é resto. Manda um abraço para a equipe Rolandos Drive, motoristas de AP. Um abraço então para a equipe Rolandos Drive, motorista de AP. Valeu. Olha só, tem o Carlos Pineda também, que é natural lá de Honduras, mas está morando aqui em Manaus. Valeu aí, Carlos Pineda. Mandou uma mensagem dizendo que está sempre escutando, sempre curtindo a Rádio Mix. E a Sharon Salinas, da Cidade Nova, comentou o seguinte: boa noite, voltando do cursinho, ouvindo o programa 18 horas, obrigada pela companhia, sempre muito bem informada. Tem um outro aqui, Carlão. Manda. Estou por aqui ansioso para saber pela Cíntia Blink o porquê dos vereadores que criticaram o passo a passo se promoveram nas redes sociais doando as pulseiras em busca de engajamento e likes. Alexandre Matias, presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores por Aplicativo do Estado. Valeu pela participação. Valeu, Alexandre, Sharon Salinas, Carlos Pineda, Leonardo Mineiro e o Sandro Mendes e aquele outro lá que deu carona. Temos o Ordilei Justiniano, que é a motorista de Uber, e agora também o Alexandre Matias. É isso aí. Agora, 6h45, você no melhor mix do Brasil. Mix. Começa neste fim de semana a temporada de pesca esportiva, olha aí, aqui no Amazonas, Karime. Exatamente, Carlão. E uma média de 30 mil turistas devem visitar a região nesse período, que se estende até o ano que vem aí esse período de pesca. Vamos acompanhar os detalhes com o Rodrigo Soares. A pesca esportiva movimenta mais de 67 milhões de reais por temporada no Amazonas, segundo a empresa estadual de turismo, a Amazonas Tour.
Atualmente, 25 municípios do estado oferecem a prática para turistas e visitantes, mas Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Presidente Figueiredo e São Sebastião do Atumã são os municípios mais procurados pelos pescadores esportivos por fazerem parte do circuito da pesca esportiva do país. No Amazonas, a pesca esportiva é regulamentada pela Lei Estadual 39.125 de 2018. A pesca esportiva é caracterizada pela devolução do peixe ao rio após ser pesado, medido e fotografado. É o pesca e solte determinado pela lei. Segundo a vice-presidente da Amazonas Tour, Laena Porto, a temporada de pesca esportiva deste ano, que começa agora em setembro, vai movimentar a economia do estado e colocar o Amazonas no cenário da pesca mundial. Setembro é o início dessa temporada da pesca esportiva aqui no nosso estado. Para esse ano, estamos esperando aí uma média de 30 mil turistas que fazem a prática. E a Amazonas Tour, ela sempre incentiva a pesca esportiva, mas que não leve o peixe, porque o peixe ele é mais valioso vivo do que morto. A pesca esportiva é um segmento que teve um crescimento significativo aqui no nosso estado, tendo aí municípios que fazem essa prática. Lembrando que a nossa temporada de pesca esportiva vai até março de 2024. Então, estamos muito contentes e temos certeza que será uma temporada aí maravilhosa. Além de fomentar o turismo, cada temporada de pesca esportiva no Amazonas movimenta mais de 67 milhões de reais na economia local. A cadeia de turismo também gera aproximadamente 700 empregos diretos na região. Neste sábado e domingo, dias 9 e 10 de setembro, Manaus recebe o primeiro campeonato de pesca esportiva Big Game, com premiações que somam 50 mil reais. Serão premiadas as 10 primeiras equipes que pescarem o maior peixe de couro no Rio Solimões. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h48, Karime. E chegou a hora da gente saber dos bastidores da política local, né, Carlão? Da política amazonense com ela. Cíntia Blink na área. Já está por aqui. Muito boa noite, Cíntia. Então, o polêmico prefeito de Borba, afinal, voltou nos braços do povo para reassumir a prefeitura depois de tudo. Conta pra gente, Cíntia. Legal. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, nos braços do povo, eu acho que é um exagero, mas é um exagero que Simão Peixoto deixa a gente pensar, porque ele fez um vídeo para as redes sociais dizendo assim: obrigada a todos que torceram por mim, obrigada para quem orou por mim e tudo mais, tô voltando a Borba para gerenciar a cidade e tudo mais. Foi nesse tom que ele fez hoje um vídeo e lançou, porque hoje mesmo às 19 horas, daqui a pouquinho, vai ter uma sessão extraordinária para reconduzir Simão Peixoto ao cargo de prefeito de Borba. Vamos lembrar que Simão Peixoto é aquele prefeito, né, que chamou uma pessoa pro ringue, é o prefeito que falou da vereadora que faz oposição a ele, disse que ia dar uma ripada nela também, e é o que participou, aliás, foi alvo da Operação Garrote, fugiu da Polícia Federal, mas foi pego depois, tanto ele quanto a esposa, e tá tendo que responder a tudo isso, continua respondendo a tudo isso, foi afastado da Prefeitura de Borba, mas agora é reconduzido ao cargo. Com isso, Zé Graça segue aí como vice-prefeito da cidade. José Graça, né? Mas Zé Graça é como é o nome dele, apelido dele, enfim. Então, oficializado, Simão Peixoto, prefeito de Borba, volta a essa atividade. Karime, Carlão. E Blink, olha só, o Tribunal de Contas do Estado marcou o julgamento das contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis. Quando vai ser, Blink? É agora segunda-feira que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas vai julgar 78 processos a partir das 10 horas. E entre esses processos tem ali a prestação de contas da Prefeitura de Alvarães, que é de responsabilidade do prefeito Edir Rubem Barbosa, da Câmara Municipal de Manaus, referente ao exercício de 2021, do então presidente Davi Reis, exercício ali de 2021, e também da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a ADESAN, de responsabilidade de Eric
Hudson da Silva Alves. Então, nesta segunda-feira, a TCE promete dizer pra gente como julga as contas, tanto de Davi Reis quanto de toda essa lista aqui que eu falei e mais pessoas, né, que estão aí na pauta. Davi Reis teve muita polêmica durante a gestão dele, foi quando se falou sobre o puxadinho, né, que ele planejou fazer, mas não construiu. Também teve outras histórias de licitações e tudo mais, mas vamos ver o que o TCE vai analisar sobre isso. Karime, Carlão. Blink, o deputado Sinésio Campos quer ser candidato a vice-prefeito ou a prefeito de Manaus. Será que esse sonho aí vira realidade ano que vem? Sim, Sinésio Campos pretende vir para prefeito de Manaus, mas aí é um caminho longo, porque primeiro ele tem que conseguir enfrentar o próprio PT. Ele tem que barrar a escala de Anne Moura em Brasília. Ela está cotada para vir aí como prefeita, mas o PT tem outros nomes também, como por exemplo do Zé Ricardo, que é ex-deputado federal, tem um grande prestígio aí com Lula e também tem um grande prestígio com a população. É um nome maior do que de Sinésio, talvez até maior do que, talvez não, certamente maior do que da Anne Moura, mas a Anne Moura está fazendo uma aproximação com o presidente Lula, até com a primeira-dama Janja também, e ela tem uma aproximação com o senador Eduardo Braga, de quem ela foi candidata a vice, né, ano passado. Então o Sinésio tem que enfrentar Anne Moura, Zé Ricardo, talvez Carlos Almeida, que está no PT agora, e ele tem bastante trabalho só aí em casa, digamos assim, dentro do PT. Fora isso, todo o desafio que um político que pretende vir para um cargo como esse tem que enfrentar. Lembrando que quem está à frente nas pesquisas é o próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida. Em segundo lugar, vem o deputado federal Amon Mandel. Falando em Davi Almeida, eu quero falar que a gente também fez ali um balanço hoje, né? Acompanhamos, aliás, um balanço do Sou Manaus que o prefeito Davi Almeida fez, e ele fez um saldo positivo. Ele disse que pôde caminhar entre o povo, esteve presente em várias áreas aí do evento, né, em vários ambientes, e ele não recebeu nenhuma crítica pessoalmente, de acordo com o que ele falou. Esse tom do balanço, como eu disse, para o prefeito foi positivo. A gente precisa lembrar, claro, que teve muita denúncia, tanto da imprensa quanto, enfim, outros políticos, a questão das pulseiras, a questão das empresas que participaram e essas empresas serem velhas conhecidas, por exemplo, da Polícia Federal, e algumas coisas não ficaram muito bem esclarecidas, como com quanto exatamente as empresas participaram, como participaram, qual que era a função delas, enfim, muitas questões não foram respondidas, mas o prefeito Davi Almeida fala que ele foi muito bem, né? Faz um balanço positivo. Claro que nesse processo a gente vê sim um movimento de quem está em campanha, está buscando eleição 2024, porque todos eles estão nesse processo, né? A gente não para de falar de 2024 aqui o tempo todo. Sim. E a gente tem esse balanço positivo, e ele também prometeu trazer no próximo ano 3 atrações internacionais. Durante todo esse balanço ficou um clima assim de, no próximo evento vai ser ainda melhor, vamos arrasar muito, entendeu? Então a impressão que dá é que quem for pra urna e votar Davi Almeida vai estar votando também num projeto de um outro Sou Manaus maravilhoso, os próximos Sou Manaus, enfim, num projeto de cultura que, bom, ele trouxe David Guetta, quem sabe ano que vem é Lady Gaga, entende? Não sei, mas é uma esperança de que votar nesse prefeito é votar em eventos grandiosos de festival. Como é que estão outros setores da cidade, não sei dizer, mas é o prefeito promoter. É isso, eu volto na segunda-feira com mais informação. Valeu, Cíntia. Obrigada pelas informações, Cíntia. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, 6h54. 18 horas. Agora, tempo e temperatura para hoje, em sexta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, esse sextou não tem previsão de chuva para essa noite, tá? Boa. O tempo fica aberto. A umidade relativa do ar gira em torno de 33% e 78%. E a temperatura durante o dia inteiro variou entre 24% e 36%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Cid, conta pra gente o que temos de...
para o esporte hoje? Temos de bom. Tô até me aquecendo aqui. Eu tô vendo ele, o que será? Ele vai jogar alguma coisa? Ele vai levantar? Boa noite pra geral aí. Deu uma pausa dramática, né? Ele vai levantar? Ele vai fazer o quê, gente? Me preparando aqui pra falar. Conta. Olha, depois da Blink é difícil até falar. O Blink tá mandando muito bem, né? Bom, olha, o Amazonas entrou em reta final aí de preparação para encarar o Paysandu. Esse jogo rola amanhã. Você não vai ficar em casa, claro, né? Amanhã, 16 horas, Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. A primeira da jornada do Onça nessa segunda fase não foi muito boa, né? O time acabou sendo derrotado por 2-1 pelo Botafogo da Paraíba e agora precisa se recuperar. Um dos mais experientes da equipe, com maior bagagem na carreira, o Patrick, lateral direito do Aurinegro, falou na manhã desta quinta-feira da importância de vencer neste fim de semana. O jogador denominou como clássico esse confronto contra o Papão e disse que os jogadores e torcida vivem a possibilidade de acesso à Série B, né, Corujinha? A gente falando aí, Série B é uma possibilidade? É muito grande? Não é. Mas a gente tem que torcer, evidente, né? Claro, estamos aí nessa torcida ferrenha. Mangueirão recebe a seleção brasileira na rodada inaugural das eliminatórias sul-americanas e isso vai ser muito legal. A seleção tem Fernando Diniz no comando e dá seu pontapé inicial rumo à Copa do Mundo de 2026. Esse jogo rola hoje, presta atenção, hein? Daqui a pouco. Mais 2 mulheres acusam o atacante Anthony do Manchester United de agressão. Os casos teriam acontecido em maio de 2022, entendeu? 2022, isso saiu rápido, né? Em São Paulo e em outubro do mesmo ano em Manchester, na Inglaterra. Anthony, ele é investigado pelas polícias de Manchester e lá de São Paulo após ter sido acusado por uma ex-namorada, a DJ Gabriela Cavalim, de agressão e ameaças. Esses fatos ocorridos entre 2022 e 2023. A revelação de fotos e lesões da mulher e de mensagens enviadas a ela pelo atleta fizeram com que o técnico Fernando Diniz cortasse Anthony da seleção. Eu acho que deveria, né? Lógico, ficou feio. Ficou muito feio. Olha, hoje Portugal, jogando fora de casa, teve dificuldades, mas arrancou aí uma vitória magrinha, mas deu, sobre Eslováquia, 1-0, pela quinta rodada das eliminatórias para a Eurocopa. E com esse resultado, a equipe lusitana, que ainda não sofreu gols, manteve a liderança do Grupo J com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos. Os eslovacos estão na segunda posição com 10. Uruguai e Chile também se enfrentam hoje. Aliás, daqui a pouco esse jogo começa, hein? Alguns minutinhos você pode conferir isso pelo Sport TV. Mais cedo, pela Eurocopa, a Espanha espancou sem dó nem piedade. Eita. É muita porrada isso. Geórgia, espancou Geórgia. 7-1. É mole ou quer que embrulhe? E a Escócia derrotou o Chipre por 3-0. Croácia bateu a Letônia. Nunca tem placar magro, é sempre placar grande. A Croácia bateu a Letônia por 5-0. Esse é o resumo de hoje. O nosso muito boa noite a você, querido telespectador. Valeu, Cid. Até segunda-feira. Beijo. Até segunda. Tchau. Mix. Sexta-feira nós vamos conferir agora, hein? A nossa agenda Mix com ela, Karine Leão. E hoje tem o show da banda Catedral, com turnê 20 anos acima do nível do mar, no Teatro Manauara, às 9 da noite. Também nesta sexta-feira, a Amazonas Filarmônica se apresenta no Teatro Amazonas, com regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O espetáculo O Anel Sem Palavras apresenta o repertório de Richard Wagner. A sessão é às 8 da noite e a entrada é franca. O Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI, acontece no Centro Cultural Iracema Holanda, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O Wendel Pinheiro é uma das atrações da noite desta sexta-feira. No domingo, o Teatro Amazonas é palco do espetáculo Legados Episódio 1, comandado pela Amazonas Band. A apresentação acontece às 11 da manhã e a entrada é franca. E no domingo à noite, o palco do Teatro Amazonas recebe o cantor Marquinhos Negritude, com o projeto Manaus Meu Amor, um espetáculo de amor e valorização da cidade. A classificação é livre, a entrada é franca e o espetáculo começa às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Um novo estudo da Fundação Getúlio Vargas atestou que os programas de transferência de renda do Brasil têm uma forte capacidade para reduzir a pobreza. Os programas aumentam os índices de escolaridade e o poder aquisitivo da população ao longo prazo. E é justamente no aspecto educacional que está um dos maiores benefícios do programa Bolsa Família, ao impor que os filhos estejam matriculados na escola como condição para ser beneficiário. Este tipo de programa aumenta os índices de escolaridade. Com maior escolaridade, esses indivíduos podem ter um melhor acesso à oportunidade de emprego e, consequentemente, um maior acesso à renda. Isso auxilia a própria família a quebrar o ciclo de pobreza. E a pesquisa prova, mais uma vez, que a melhor saída contra a pobreza é a educação. A educação que também liberta as pessoas para se tornarem cidadãos independentes e críticos dos poderosos que mandam nas verbas públicas. 18 horas. 7-1, Karime, buenas noites, senhorita. Boa noite, um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.